maravilhoso. Vamos compartilhar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos falar hoje sobre fé, quando a nossa fé ela é desafiada. 15, a partir do versículo 21. Amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isto para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar, fechem seus olhos, curvem suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças e te louvamos, Senhor, por mais esta rica oportunidade em que temos de compartilhar a tua palavra, Senhor. Que ela venha de encontro às nossas necessidades, ainda mais nesses momentos em que às vezes a nossa fé, assim como dessa mulher, é desafiada a prosseguirmos, a perseverarmos e adorarmos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala com tua igreja, assim como ministraste ao meu coração, Senhor. Que essa palavra possa produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Assim eu quero desde já, Pai, te agradecer e te louvar, porque Tu és um Deus todo-poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que está presente nas nossas vidas e é um Deus que tudo tem feito por nós, Senhor. Que possamos ter esse coração sempre grato a Ti, sempre com este desejo de buscar ao Senhor e te adorar, demonstrar a nossa adoração, reconhecendo o Teu senhorio nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é poderoso, né? Deus é maravilhoso. Esperar, irmãos, nem sempre é algo fácil de se fazer. Ainda mais quando nós ansiamos por algo que estamos aguardando, uma bênção, uma cura, uma libertação, uma salvação de um ente querido. Agora, essa mulher, ela estava esperando a cura, a libertação de sua filha. E a Bíblia fala claramente que ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, a fama de Jesus, já naquele tempo, e quando Jesus parte para as terras de Tiro e Sidom, onde vivia essa mulher, a fama de Jesus ali já estava bem difundida, estava bem, as pessoas já estavam ouvindo que havia um homem, um profeta que estava surgindo, que surgiu e que operava sinais, milagres, curas. A Bíblia não relata quantos anos tinha essa menina, essa filha, mas a Bíblia relata que essa mulher era uma mulher estrangeira, ou seja, ela não fazia parte da descendência de Abraão, não fazia parte da descendência dos judeus, era uma gentia, mas ela ouviu falar de Jesus. Assim como cada um de nós um dia ouvimos a cada dia falar de Jesus. Mesmo aqueles que nasceram em berço cristão. Um dia a palavra chegou até nós. E nós, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas, vamos dizer assim, nas nossas interrogações acerca da vida, nós ouvimos falar de Jesus. E assim como essa mulher, o desejo dela, os irmãos veem claramente aqui que ela não procurou bênção para si, mas a única preocupação dela era que a sua filha fosse curada, que a sua filha
fosse liberta. Eu já presenciei vários casos de pessoas que estão presas. E ainda a gente às vezes tem algumas pessoas que a gente conhece que ainda estão presas, né, realmente ainda. Em vícios, talvez não endemoniadas, mas com um certo tipo de prisão. Seja vício, seja costume, seja religiosidade, seja modo de viver. E essas pessoas precisam ser libertas, precisam ser curadas, precisam ser saradas. E eu creio que a palavra de Deus ainda vai chegar nesses corações, vai chegar nessas vidas. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e todo ouvido ouvirá. E todo olho verá que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele é o nosso Deus. E Ele tem usado as nossas vidas, e eu quero que continue usando cada vez mais. É o nosso desejo que Deus continue usando a sua igreja, o corpo de Cristo. Não importa se somos em pequeno número, mas o importante é a qualidade com que nós estamos servindo o nosso Deus. E ter esse desejo, essa esperança de estar fazendo o melhor para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para o corpo de Cristo no todo. Porque Jesus, quando Ele veio à Terra, a Bíblia diz que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ou seja, a preocupação de Jesus era em servir, em ajudar o próximo. Logicamente, Ele era filho de Deus. Ele estava aqui com uma missão. Assim também nós, quando nós nos dispomos a servir, quando nós nos dispomos a amar, quando nós nos dispomos a entregar a nossa vida em prol do nosso próximo, seja ele parente, amigo, o corpo de Cristo, nós também automaticamente somos abençoados. E essa mulher, ao ouvir falar de Jesus, a preocupação dela, eu vou falar com Jesus. E a Bíblia é clara, porque no outro evangelho de Marcos, que é o mesmo contexto, né? Vamos ver lá, que lá traz um detalhe um pouquinho diferente. Marcos 7, a partir do 24, os dois evangelhos em que está relatada essa passagem, diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se-lhe aos seus pés. Ou seja, Jesus se retirou para as terras de Tiro e Sidom com um propósito. Ele queria ter um período ali talvez de descanso, de renovo, de estar ali com os discípulos, mas as pessoas estavam carentes, as pessoas estavam com as suas dores, com as suas enfermidades ou com algum tipo de problema. E como ouviram falar de Jesus e ouviram acerca do que ele estava fazendo, ele não pôde descansar. Essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela foi até essa casa onde Jesus estava. E ela começa a rogar, ela começa a pedir. E Mateus, que a gente leu, fala ainda que ela grita, que ela clama. E os discípulos já estavam ficando assim, perturbados, né? Porque os discípulos falam para Jesus: Mestre, essa mulher está nos incomodando. Responde ela, fala alguma coisa para ela, despede ela, manda ela embora. E ela clamava ainda mais ainda. De forma que Jesus começa a responder ela, como nós vimos aqui no texto, voltando lá para Mateus 15. Por isso que é sempre bom, quando os irmãos veem passagens assim, semelhantes nos evangelhos, os irmãos lerem todas as passagens que falam a respeito. Porque cada evangelista vai dar uma visão do que eles presenciaram e a forma como eles entenderam o contexto, como eles entenderam a cena. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando através de nós. Aí Jesus vai dar a primeira resposta, e é onde a fé dessa mulher é a primeira vez que ela é desafiada. Jesus diz: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então imaginem a cena, irmãos. A mulher está com um problema. A mulher está com uma dificuldade. A mulher está desesperada. A mulher tem uma filha em casa. E só quem tem uma filha em casa, que está com um problema, endemoniada, presa, possessa por espíritos malignos, sabe o que isso significa. Quantas e quantas lutas, quantas e quantas noites aquela mulher passou. Quantas e quantas vezes aquela mulher chorou.
Quantas e quantas vezes aquela mulher procurou socorro, mas em quem poderia ajudar ela? Quem poderia salvar? Quem poderia libertar a filha dela? Talvez ela houvesse procurado ajuda em vários lugares, mas ela ouviu falar de Jesus. E aí ela vai lá onde Jesus está. O primeiro desafio que eu vejo é quando os discípulos começam a falar: mestre, despede essa mulher, porque ela está nos perturbando. Talvez ela ouviu isso. E às vezes nas nossas situações, colocando as nossas vidas, colocando os nossos problemas, as nossas dificuldades, em colocar a nossa fé em ação, as pessoas muitas vezes vão querer nos calar. As pessoas muitas vezes vão querer nos desestimular a desistir do propósito, desistir daquilo que nós estamos buscando na palavra, daquilo que nós estamos buscando com Deus. Só que a gente não pode dar ouvidos para essas pessoas, irmãos. E às vezes aqui eram os discípulos. Então isso mostra o quê? Que às vezes até as pessoas que estão dentro do corpo de Cristo vão tentar nos desanimar. Não vão falar assim, talvez verbalmente: você não vai receber tal coisa, você não desiste. Mas vão sempre dar sinais, tipo assim, não vai nem apoiar e nem, né? Vai ficar ali no meio termo. Porque se essa mulher já tivesse dado ouvidos aos discípulos, ela falou assim: eu não tenho chance com Jesus. Porque os próprios discípulos estão querendo que eu vá embora, ou querendo que o mestre fale alguma coisa. E aqui é interessante porque a fé dessa mulher, ela é desafiada, tanto pelos discípulos como pelo próprio Senhor Jesus. Mas por Jesus há um propósito, porque Jesus está fazendo um teste com ela. Você acha, irmãos, que Jesus não ia atender ela? Eu já ouvi cada pregação errada sobre esse contexto, dizendo que Jesus foi arrogante, dizendo que Jesus foi autoritário, dizendo que Jesus fez ali um idimê, né? Fez ali uma discriminação, mas de maneira nenhuma, irmãos. Só quem conhece o amor de Jesus pelas almas, a gente sabe claramente que Jesus ali estava fazendo um teste com ela. E quando Jesus responde pela primeira vez, ele fala assim, que ele foi enviado, né? No versículo 23, versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí vem o primeiro teste para essa mulher. Tipo assim: eu não sou da casa de Israel, eu não sou da descendência dos judeus, eu não sou da descendência nem da linhagem de Abraão. Então eu desisto, eu vou para casa, vou continuar com os meus problemas, vou continuar com a minha filha ali endemoniada. Mas não, Jesus ali estava testando a fé dela até onde ela iria perseverar. Qual que foi a reação dessa mulher? Vamos ler. Ela adorou o Senhor, dizendo: Senhor, me socorre. Ela não baixou a cabeça, ela não virou as costas e falou assim: tá bom, Jesus, eu não tenho chance contigo mesmo, o Senhor não vai me responder, então eu vou embora para casa. Não, ela se prostra aos pés de Jesus e o adora e fala para ele: Senhor, por favor, me socorre. Em ato de desespero, em ato de reconhecimento que ela estava diante do Filho de Deus, o único que podia ajudá-la. E aí Jesus vai dar o segundo teste, que ele fala: não é bom lançar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí outra coisa que eu já ouvi muito errado: olha, Jesus está chamando essa mulher de cachorra, porque Jesus disse que não vai tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas quando a gente vê o original grego que foi traduzido essa passagem, Jesus está falando assim que é como uma pessoa, uma família que tem um animal de estimação e cuida daquele animal de estimação. É isso que Jesus estava dizendo: eu não vou deixar de dar para os filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela fala assim: mas Senhor, aí é o ato de mais esplendoroso, o ato de mais reconhecimento diante daquilo que ela está ali, que é o ato que ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela está dizendo: Senhor, para mim, uma migalhinha, teu poder, uma migalhinha que cair das tuas mãos, uma migalhinha que sair da tua voz, para mim é o suficiente, Senhor, porque eu creio. E em Mateus fala claramente: ó mulher. Como Jesus gosta disso, irmãos. Como Jesus gosta de ver quando nós somos desafiados e ele vê que nós não desistimos. E ele fala assim: ó mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha já está liberta. E a Bíblia diz que quando ela chega na casa dela, a sua filha já se encontra sã.
Então eu pego essa mensagem, irmãos, e quero, assim, que Deus mostrou para mim, que às vezes, muitas vezes, nós vamos ter que esperar, sim, com paciência, por algo que Deus quer nos dar, por algo que Deus quer nos abençoar. Só que, às vezes, a gente não tem essa paciência para esperar as bênçãos de Deus. E às vezes nós queremos atropelar as coisas. E é tudo um processo. Às vezes são testes que Deus está nos colocando, pelas quais temos que passar. A gente, quando está na idade escolar, muitos aqui já passaram por essa fase, né? A gente faz testes, a gente faz provas, mesmo não gostando de tal matéria, de tal assunto, mas a gente vai lá, estuda, nem que for só para a prova no dia, mas você tem que estudar. É um teste que você tem que fazer, é um teste que você tem que passar. Se a gente faz isso, né, na idade escolar, porque a gente almejava ali uma carreira, que a gente almejava ali se formar, a vida também vai nos proporcionar testes. E a vida com Deus, a vida na presença de Deus, também vai nos proporcionar várias circunstâncias em que nós vamos ser testados. Jesus quer ver realmente onde está o nosso coração, onde está a nossa fé. Será que é assim, a gente vai lá, pede, Jesus nos abençoa e pronto, acabou a história? Não, Jesus quer ver se realmente você está querendo servi-lo, se você está realmente adorando, se você está entendendo o propósito. Vamos agora lá para o Salmo 40, que fala sobre a espera também. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aqui é o Salmo de Davi, onde fala dessa espera também. E o primeiro versículo: esperei com paciência no Senhor, e Ele escutou o meu clamor, Ele escutou a minha oração, Ele escutou aquilo que eu estava ali rogando, aquilo que eu estava ali pedindo. Porque Deus, Ele é a certeza, irmão. Nós temos a certeza que Deus nos ouve quando nós nos prostramos em oração. O Salmo 113 vai falar dessa benevolência de Deus em estar com seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo, ao clamor daquele que os buscam em oração. Salmo 113 do 4 ao 7. Pode ler para mim, irmã Cris, fazendo um favor? Do 4 ao 7? Isso. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do montouro o necessitado. Amém. Esse é o nosso Deus, que olha por nós, que roga por nós, que intercede por nós e que nos ajuda, que escuta as nossas orações. Imagine uma pessoa dentro de um poço com lama até as cinturas, querendo sair desse poço, querendo sair desse vale, querendo sair desse buraco, mas não consegue, porque com as próprias forças jamais conseguiria. Mas o Senhor é aquele que vai lá, estende a sua mão e nos liberta, nos tira desse poço. E a Bíblia fala que a palavra do salmista, ele nos coloca sobre uma rocha, sobre um local seguro. Assim eu vejo quando Deus, através do seu Filho Jesus, agiu na cura daquela filha, daquela mulher. Assim eu vejo quando Deus também libertou, e assim escreveu o salmista Davi esse Salmo 40. Quando Deus o liberta de todos os seus inimigos e o liberta da perseguição que Saul estava querendo ali impor sobre a vida dele. Porque ele esperou com paciência pelo Senhor. Ele foi provado, ele foi testado. E muitas vezes ele poderia ter agido com as suas próprias mãos. Mas ele esperou pela resposta de Deus, pela presença de Deus. E ele sabia que poderia confiar no Senhor.
E aí Deus dá ali a libertação da sua angústia, Deus o liberta do seu desespero, porque isso é a promessa de Deus. Mas e nós? Nós temos que às vezes também reconhecer esse senhorio de Jesus nas nossas vidas. Porque o mesmo salmista no Salmo 40, nesse que nós lemos, ele vai falar uma coisa bem interessante, no versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ou seja, na época de Davi ainda, as pessoas, para obter o perdão de Deus ou a resposta de Deus, o perdão pela culpa dos seus pecados, elas tinham que oferecer ali ofertas de animais, e esses animais eram oferecidos para serem mortos, serem sacrificados, que seria o holocausto. E Davi fala assim: olha, Senhor, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um coração contrito o Senhor se agrada. Hoje, o que quer dizer esse versículo? Quando as pessoas estão esperando por algo no Senhor, e às vezes não tem essa paciência de esperar. Esse o mesmo versículo, o mesmo padrão, o mesmo contexto, a gente pode ver lá em 1 Samuel 15, 22, quando Saul não tem a paciência de esperar Samuel chegar. E ele vai ali e oferece o sacrifício. Porque os soldados estavam afoitos, estavam querendo uma solução, estavam querendo uma ordem para ir para a guerra. Só que teria que esperar o profeta Samuel consultar o Senhor para ver se eles deveriam sair para a batalha ou não. Só que no meio daquela confusão, no meio daquele contexto, Saul não espera, porque ele não poderia oferecer o sacrifício. Ele não poderia consultar a Deus. Ele teria que esperar Samuel chegar, Samuel consultar a Deus, Samuel oferecer o sacrifício. Mas Saul se adianta e oferece ali o sacrifício. E quando Samuel chega, Samuel dá ali uma lição também para Saul. E Samuel fala para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, a nossa obediência a Deus, ela vem sempre em primeiro lugar do que nós oferecermos sacrifícios, vamos dizer assim, de tolos. Nós temos que estar servindo a Deus com consciência, prestando a Ele um culto do qual Ele é digno e do qual Ele é merecedor, reconhecendo sempre o seu senhorio nas nossas vidas. Então Davi fala nesse versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Porque Davi está dizendo o quê? Nós temos que entendermos. Hoje, muitas pessoas participam dos cultos, participam da ceia do Senhor, faz ali o que tem que ser feito, muitos ofertam, muitos são dizimistas fiéis, mas muitos não entendem ainda o propósito real de se estar participando de um culto numa igreja, participando do corpo de Cristo. Não pode ser algo que possa se tornar algo mecânico, algo corriqueiro, algo que vai se tornar um costume. Então isso eu sempre enfatizo. A partir do momento que a gente sai da nossa casa e nós falamos: hoje eu vou para a igreja, você já sai com um propósito. Eu vou adorar a Deus, eu vou prestar um culto principalmente somente para Deus. Porque senão, irmãos, o nosso tempo que nós passamos aqui, ele é em vão. Nós temos que aprender a ter essa consciência de como cultuar ao nosso Deus, como render a Ele um culto, como prestar a Ele um culto. A nossa comunhão, a nossa alegria, a nossa participação aqui, a nossa cooperação no corpo de Cristo, ela é uma coisa. Agora, o nosso culto que nós vamos prestar a Deus é outra coisa. Então, eu ouvi sempre essa frase sempre ficou comigo. Se todo mundo adorasse a Deus e buscasse a Deus da forma como você está buscando, como seria o culto? Como seria a sua adoração a Deus? Aí a gente para analisar e fala assim: já pensou se eu adorasse a Deus da forma... Às vezes a gente julga, né? A gente olha aquele irmãozinho que está sentado, às vezes aquele irmãozinho que está distraído no culto, aquele irmãozinho que só está o corpo ali, mas a mente, o coração, os ouvidos estão viajando para outros lugares. E a gente fala assim: nossa, se eu adorasse a Deus do jeito que aquele irmãozinho está adorando a Deus, nossa, acho que Deus não seria se agradar do meu culto, porque seria um culto em vão. Mas então a gente para pensar: e eu? Aí eu vou falar em meu nome, em relação à minha vida. E se eu? E se todo mundo adorasse a Deus como eu estou adorando? Como eu vou adorar?
porque eu estou me dispondo a sair da minha casa para ir para a igreja, para me juntar ao corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando nós nos juntamos como um corpo, nós fazemos parte de uma unidade. Nós somos um só. Aqui não tem A, não tem B, não tem C, não tem nível cultural, não tem nível financeiro, não tem nível de nada. Diante de Deus, todos nós somos um só. E esse propósito, quando há essa unicidade, quando estamos aqui, é somente, irmãos, para adorar a Deus, para reconhecer o seu senhorio nas nossas vidas. Estamos aqui para prestar um culto para Deus, para adorá-lo, para honrá-lo, para dizer que só Ele é Deus e que não há outro Deus além do nosso Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus tem que começar a ser o Senhor de nossas vidas, porque aí aonde a gente for, o Deus que nós servimos vai ser o Deus daquele local, daquele espaço, daquelas pessoas que vão estar ao nosso redor. Porque aonde nós chegarmos, nós vamos impactar, nós vamos gerar luz, nós vamos gerar paz, nós vamos gerar alegria. E na igreja, infelizmente, as pessoas têm batido nessa tecla, estão dizendo que estamos vivendo tempos difíceis, que as pessoas já não adoram como era antigamente. Eu discordo completamente, porque aí vai de como você aprendeu, de como você entende quando você lê a Bíblia, de como você foi ensinado, de como você... Aí vai contar as suas experiências com Deus. Porque quem tem experiências com Deus, quem conhece Deus, quem sabe quem Ele é e o que Ele já fez na sua vida, e o que Ele vai fazer ainda na sua vida, irmãos, não tem mídia, não tem internet, não tem nada que vai... Como diz Paulo, nada irá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Não é fome, não é peste, não é nudez, não é espada, não é luta, nada. Nada pode nos separar. Mas hoje, por causa dessas conversas, as pessoas começam a arrumar... Para mim isso tudo é desculpa. Hoje está difícil levar a igreja, hoje está difícil conduzir o povo, hoje está difícil... as pessoas, o amor está se... Claro, é cumprimento da palavra. O amor de muitos está se esfriando. Por causa disso você vai se deixar se contagiar por isso? O amor de muitos está dizendo, aquela pessoa está desanimada, aquele fulano está desanimado. Essa mulher que estava com a filha endemoniada, ela escutou falar de Jesus. Ela não era da descendência dos judeus, ela não era da descendência, mas ela escutou falar de Jesus. Ela escutou os milagres, ela escutou os sinais, ela escutou as libertações que Jesus estava fazendo, as curas, e ela falou assim, esse é o homem, esse é o profeta. E ela ficou sabendo, ele está naquela residência, ele está naquela casa. Tudo bem, ele foi ali para descansar, ele foi ali para se retirar, ele foi ali para ter talvez um particular com os discípulos, ele estava cansado e sogachi, mas... eu não vou perder essa oportunidade de buscá-lo, de adorá-lo, mesmo com os desafios que eu sei que eu vou encontrar pela frente. E os desafios foram: Jesus, manda essa mulher embora. Jesus, despede-a. Jesus caladinho, quietinho. Mas aí a mulher vinha: não, ele é Jesus, só ele pode curar a minha filha, só ele pode libertar a minha filha. E ela clamava. Jesus responde a primeira vez, Jesus responde a segunda vez. Na segunda vez, o que ela faz? Ela vai embora das costas? Não! Ela o adora, assim como o servo Davi aprendeu a adorar ao Senhor em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a buscar o Senhor. E ele reconhece isso quando ele fala nesse versículo 6. Às vezes, Senhor, sacrifício e ofertas não quiseste, mas um coração contrito, um coração voltado para ti, o Senhor escuta. Então nós temos que aprender ou reaprender e ensinar as pessoas. Irmãos, a gente está aqui porque a gente foi escolhido por Deus. A gente está aqui porque Ele nos amou primeiro. A gente está aqui porque é a única forma de nós dar um pouquinho do que tanto Deus tem nos dado. De tanta luta que passamos, de tantas provas, de tantas libertações. A única forma que eu encontro de retribuir um pouco para Deus é prestar um culto racional para Ele. Eu não estou prestando um culto para o meu irmãozinho que está do meu lado, para a irmãzinha que está do meu lado, para fulano, para ciclano, para o corpo ministerial da igreja. Não, eu estou indo para a igreja porque eu quero cultuar o meu Deus. Ele é o principal, Ele é a chave, é a pedra da esquina que vocês rejeitaram de Jesus. Então nós temos que reconhecer esse valor, e essa mulher, ela reconheceu esse valor em Jesus. E mesmo ela sendo testada, ela sendo desafiada, ela vai lá e ela o adora.
E quando ela responde, quando Jesus fala, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, ela entende qual que é a posição dela. Mas ela responde, mas Senhor, só um pouquinho da sua glória, só um pouquinho dessas migalhas, para mim já é o suficiente. Irmãos, uma gotinha dentro de um oceano, que é as bênçãos de Deus na nossa vida, já nos faz um bem tremendo, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos vasos de barro, em que Deus quer derramar a sua glória, Deus quer nos encher. E um pouquinho dessa presença do Espírito Santo dentro de nós, irmãos, faz a gente transbordar na presença dele. E eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo também, dê espaço para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Abra o seu coração, venha para o culto, esquece todos os seus problemas, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Nós temos a tendência de ir para a igreja às vezes pedir. Não, venha adorar, venha reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. E Deus vai fazer o resto. Aleluia. As bênçãos de Deus, a Bíblia diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus, elas iriam nos acompanhar. Elas vão chegar na nossa vida. É promessa de Deus, irmãos. As promessas de Deus vão nos alcançar. E um novo cântico, uma nova vida, o versículo 3 fala, que Deus pôs na minha boca um hino ao nosso Deus, um cântico novo. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Qual é o cântico novo? Qual é a alegria de vida que você tem e que muitos vão ver? Essa mulher, eu creio, que depois que ela saiu desse encontro com Jesus, ela foi uma nova vida, uma nova pessoa. Porque ela voltou para sua casa e encontrou a sua filha curada, sua filha restaurada. Então nós que temos vidas que estamos clamando, pessoas que nós estamos intercedendo, cremos que vai chegar a hora, vai chegar o momento. Só temos que continuar esperando pacientemente no Senhor, porque Ele vai tirar essas vidas do lamaçal, do poço que talvez elas se encontrem, e vai colocá-las sobre uma rocha, sobre um local firme, um local sólido, que é a presença dEle. Mas é tudo no tempo de Deus. O que nós não podemos fazer é desistir de clamar, desistir de buscar, desistir de interceder. Não, nós não vamos jogar a toalha. Como diz a Bíblia, nós não somos daqueles que recuamos, que desistimos, mas nós somos daqueles que seguimos em frente e continuamos a clamar pelo sangue de Jesus nessas vidas. Então, um novo cântico Deus colocou. 2 Coríntios 5,17 e depois Efésios 4,24. Então eu vou pedir para a irmã Priscila ler 2 Coríntios 5,17 e a irmã Ana Lúcia ler Efésios 4,24. 2 Coríntios 5,17. Isso. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós estamos em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. O que aconteceu, problemas, dificuldades, lutas, religiosidade, cultura, ensinamentos, tudo ficou para trás. Eu sempre falo, cada dia é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Cada dia que você acorda, que você respira, você agradece a Deus e fala, hoje eu tenho uma nova oportunidade de ser uma nova pessoa através do que eu tenho aprendido, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, Jesus. Me ajuda a desenvolver esse crescimento na minha vida. Efésios 4,24, irmão. E vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. E tu nos revestisse do novo homem, para que possamos ser santos e buscar a santidade. Nós somos uma nova criatura, nós somos um novo homem. Você é uma nova mulher diante de Deus. E nós temos que buscar sempre a santidade. Então nós temos que aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. E com certeza você vai viver uma nova vida e vai andar em novidade de vida. Assim como aconteceu com aquela mulher, assim como aconteceu com o servo Davi. E muitas são as lutas, irmãos. Muitas vão ser as dificuldades. Olha o que continua falando o Salmo 40, versículo 12. Lê para nós, Tamile. 40, 12. Salmo 40, 12.
Pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, por isso perdi todo o ânimo. 13. Por favor, Senhor, livra-me e vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados que me procuram me matar. Volte atrás e desonra os que se alegram com a minha desgraça. Amém. Então as dificuldades sempre vão ser grandes, irmãos. Porque olha o que diz o salmista. Muitos males sem número me têm rodeado. A tradução da Tamiri está muitos problemas, muitas angústias, muitas dificuldades, de forma que não se vê saída. Mas, e às vezes ele fala, não consigo nem olhar para cima, porque são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. O que o salmista está dizendo assim? Eu estou com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, meus inimigos são tantos, que eu nem consigo olhar para cima e achar uma saída. A minha alma desfalece o meu coração. Então ele fala no versículo 13, ajuda-me, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. E o versículo 14 ele fala, com relação aos inimigos, que eles sejam confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que querem o meu mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que dizem, Era a situação daquela mulher, era a situação do salmista Davi, talvez seja a situação em algum momento das nossas vidas, mas nós temos que olhar para cima, nós temos que continuar confiando no nosso Deus, nós temos que continuar esperando em seu socorro e em seu auxílio, porque Deus diz que Ele é fortaleza presente, socorro presente na hora da angústia e na hora da dor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Eu encerro aqui com o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Este talvez seja um momento de espera em que muitos estão aguardando um milagre, estão aguardando aí uma providência de Deus. Mas cremos que no momento certo, na hora certa, Deus virá em nosso auxílio, Deus virá em nosso socorro. Amém? Mateus capítulo 15, versículo do 24 ao 25 diz, 24, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. 25, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me.